Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar como a gente declara variáveis na linguagem M dentro do Power Query. O link para este arquivo está disponível na descrição do vídeo. Nós temos aqui uma consulta população com suas etapas aplicadas. Eu poderia facilmente adicionar uma nova etapa como transformar em maiúsculo, mas o que são essas etapas aplicadas? Na verdade, são variáveis criadas pela própria interface do usuário do Power Query para facilitar a nossa navegação, desde a fonte até a alteração do tipo do dado e a transformação desejada. A sintaxe do que foi feito com a interface do usuário fica disponível no editor avançado, acessível pela página inicial ou pela exibição editor avançado. E se você perceber, o editor avançado ele possui uma sintaxe iniciada por let, acabada em in. Nós podemos ter uma opção de exibição, onde a gente consegue exibir o número da linha, ou mesmo habilitar quebra automática da linha. Cada etapa ela depende da subsequente. A primeira etapa, fonte, onde nós temos os valores copiados e colados aqui. Porém, a segunda etapa, tipo alterado, depende da fonte, assim como a terceira etapa, texto em maiúsculo, depende do tipo alterado. E no final das contas, essas três variáveis, fonte, tipo alterado e texto em maiúscula, a última etapa vai ser a representativa dessa função. Tá? Então, você declara variáveis na linguagem M utilizando essa expressão let in. Voltando aqui para o editor avançado, a expressão let in nada mais é do que a expressão de um registro, onde você abre e fecha colchetes e no final das contas você quer a referência do texto em maiúsculo. Tá? Então, se eu reescrever o meu código let in na forma de um registro, como vimos em videoaula anterior, a gente tem exatamente o mesmo resultado. O que nós perdemos? Nós perdemos a possibilidade de navegar entre as etapas aplicadas. Tá? Então, voltando aqui, tirando o início do colchete, voltando o let, e tirando o final do colchete, voltando o in, removendo também aqui essa expressão, nós temos novamente a expressão texto em maiúscula com todas as suas etapas aplicadas. Porém, da mesma forma com que eu transformei o let in em um registro, se eu alterar a ordem de exibição de uma etapa, por exemplo, a tipo alterado, que é a segunda, eu jogar ela para a última, assim, que aqui eu tenho que devolver a vírgula e tirar a vírgula para ele poder manter a sintaxe e não ter nenhum erro de sintaxe. Ao concluir, vocês reparam que o output continua sendo o mesmo, porém nós perdemos a possibilidade de voltar nas etapas anteriores, certo? Então, voltando aqui o tipo alterado, tiro essa vírgula e colando, devolvendo a vírgula, a gente tem o código que foi 100% criado através da interface do usuário. Então, como que a gente pode se aproveitar desse conhecimento para utilizar e declarar variáveis? Por exemplo, se eu gostaria de apenas ter as unidades de federação Acre e Alagoas, eu poderia facilmente vir aqui no botão de filtro e selecionar apenas Acre e Alagoas. Os meus dados de população, que seriam carregados com todas as unidades da federação, teria sido reduzido para respeitar o filtro. E a expressão que aparece na barra de fórmulas é table.selectRows, de quem? Da etapa imediatamente anterior à etapa do momento, e com a sintaxe it, que vamos ter uma videoaula dedicada para ela, para cada linha ele vai manter apenas aquela que satisfizer o teste lógico, quer seja unidade de federação Acre ou unidade da federação igual a Alagoas. Eu posso reescrever exatamente esse mesmo texto de outra forma.
Eu posso escrever como um list.contains. Qual que seria a minha lista? Os estados que eu quero que sejam estabelecidos, seriam Acre ou Alagoas. Nós temos uma videoaula sobre criação de listas. Então, fecho entre chaves para criar essa lista. E nessa lista, eu quero aquele que contém no respectivo valor da coluna unidade da federação. Reescrevendo dessa forma, nós podemos ver que o output é o mesmo. E se eu adicionar arbitrariamente um outro valor, como Pernambuco, os resultados são adicionados com os valores para Pernambuco. Porém, aqui eu criei uma lista estática. Eu poderia criar uma lista em um outro arquivo com aqueles estados no qual eu quero que ele mantenha os dados. Então, eu vou simular inserindo novos dados aqui e vou escrever como Acre, Pernambuco e Rio de Janeiro. Então, manter. Certo? Então, nós temos aqui um arquivo com os valores que eu quero manter. Deixa eu só reescrever aqui o nome da coluna e colocar UF, unidade da federação. E não no tipo, eu quero o nome da coluna, deixa eu renomear aqui para UF. Tá? Então, aqui são os UFs que eu quero manter. Então, nós temos uma etapa que eu parto de todos os meus dados e acabo apenas nas linhas que respeitam os valores que eu quero. Antes eu criei uma lista fixa, agora eu vou pegar uma lista dinâmica, onde eu pego o nome da tabela, manter, abro colchetes, o F. Não achou porque manter faltou o E. Tá? Então ele adicionou Acre, Pernambuco e Rio de Janeiro. Só um detalhe, como a população eu tenho uma fonte de dados e manter eu tenho outra, o recomendado é, a partir do momento em que você mistura as informações, você crie uma nova consulta. Aqui no Power Query, quer seja do Excel ou do Power BI, você não vai ver muito problema. Porém, no Power BI Serviço, isso pode ser causa raiz de alguns problemas. Tá? Então, como é que facilmente eu separo essa consulta população em duas? Eu clico no botão direito, na etapa que eu quero, a partir dela seja separada, e vou em extrair anterior. Então, a consulta anterior eu vou dar para um novo nome. Então, insumo população total. E a consulta atual, cujo nome é população, vai referenciar o final dessa nova consulta criada e vai ter as etapas daí em diante. Tá? Então, eu criei uma consulta insumo população total, e essa insumo população total vai até o texto em maiúscula, e a minha consulta anterior, que eu vou renomear aqui para a população filtrada, ela tem como sua fonte a consulta extraída e as etapas aplicadas no final. Tá? Então, com essa população filtrada, eu consegui fazer o meu desejo. Porém, imagina que tua fonte tem milhares, até milhões de linhas. Esse código ele pode não ser eficiente. Então, como que eu pego essa lista e extraio para fora dessa minha interação? Eu pego esse valor, eu vou salvar aqui no meu Ctrl X e vou chamar de lista. E antes dessa expressão table.selectRows, eu vou fazer o quê? Eu vou declarar uma variável. Vou abrir um let, lista igual a referência da lista, que é a coluna UF da consulta manter, e ao final, para ele continuar a expressão. Então, acabei de reescrever e ficou de maneira um pouco mais performática, e a depender do problema de performance, você ainda pode colocar um list.buffer, que ele vai gravar em memória os valores dessa lista e não vai ficar tentando acessar a origem dos dados múltiplas vezes. Vocês já puderam perceber que o Power Query ele é muito bom, com poucos cliques você faz muitas coisas, porém, às vezes, o seu ETL ele pode demorar um pouco. Então, esse é um dos poucos cenários onde você consegue capturar.
daqui em diante você vai gravar em memória esses valores da lista, são esses 3 estados, e não vai mais tentar acessar a fonte. Isso traz um ganho de performance.